Vamos lá então, alunos, sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu acredito que vocês hoje estão me ouvindo. Vamos iniciar nossas gravações. Pessoal, lá na página 116 nós temos uma questão, tá, que diz o seguinte: com base nos mapas e nas informações do intógrafo, intográfico, perdão, gente, eu li errado aqui, eu peguei meu óculos. Infográfico, tá? Perdão. Analise onde cada pirâmide foi construída e associe sua localização ao planejamento e ao uso que cada povo fez desse tipo de construção. Então nós sabemos que as pirâmides, pessoal, elas se remetem à antiguidade, obviamente, e que tinham, né, no caso, a sua como eu posso falar para vocês, sua importância, né, de acordo com cada cultura, né? A dos teotihuacanos, ela já se remetia já a uma questão voltada mais para o sol, né? Eles não eram conhecidos como o povo do sol. Não era, na verdade, uma pergunta, né? Eles não eram conhecidos como o povo do sol? Então, já a pirâmide de Khéops, né, onde aí está mostrando aí na página 117, né, ela localiza numa área desértica do Egito, e basicamente ao redor dela poucas edificações, né? Poucas construções, e as que estão lá são justamente relacionadas e desenvolvidas pela, né, religiosidade. Podemos dizer assim, vamos situar assim, tá? Agora na página 119 tem duas questões aí que são bem simples, vocês vão fazer. Que a primeira é você vai escrever um parágrafo descrevendo com suas palavras o que você observa na imagem. E a segunda questão explica por que era importante para os antigos egípcios serem absolvidos no tribunal de Osíris. Por que será que era necessário ser absolvido, hein? Será que se caso eu não fosse absolvido pelo tribunal de Osíris, né, na fé egípcia, no caso, eu iria ter um futuro ruim, né? Será que talvez eu iria ser encaminhado, né, para Amit, para destruição? Me falem aí. Finalizando assim um pouco longe de finalizar, nós temos a questão 1, né, que é leitura e interpretação de texto. A questão 6 também é leitura e interpretação de texto, tá bom, pessoal? Na verdade, todas aqui, né? Todas com exceção da 3. Com exceção da 3, porque o restante é tudo leitura e interpretação de texto. Então, a questão 1 aí da página 120 está dizendo o seguinte: é, os povos da Mesoamérica eram fascinados por astronomia. Eles construíram instrumentos com base em estudos dos ciclos terrestres. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Então a questão 1 está perguntando qual aparelho especulativo citado no texto de Paul Gendrop, né? Qual era esse aparelho aí e tal que eles estavam falando, que representava, aí vou dar uma dica para vocês, né? O dia a dia, entendeu? Dia a dia. Eu acho essa questão aí bem interessante, né? O dia a dia. O que que a gente olha todos os dias para ver que dia é hoje, né? Então outra dica aí para vocês. B. Qual era o objetivo dos povos mesoamericanos ao estudarem a astronomia? Então, nós temos que entender essa fascinação dos povos mesoamericanos, né, pelos mistérios do cosmos, porque era recorrente, né? Os fenômenos celestiais, eles acreditavam que influenciavam, né, digamos assim, na vida deles, como, por exemplo, a fase do milho. Lembra que ele era o pessoal aí, né? O milho para eles era tinha um significado muito importante, né? Como as fases do milho principalmente. Então, de acordo com os astros, as posições dos astros, eles sabiam basicamente em que época do ano, vamos dizer assim, eles estavam e se norteavam. 2. Leia o texto e responda. Com base nos dados, né, do texto e nas informações anteriores, como podemos descrever as civilizações da América Andina? Então, como que nós poderíamos aí desenvolver, no caso, descrever essas civilizações? Nós podemos colocar aí que eram civilizações, né, com desenvolvimento intelectual, tecnológico, artístico, né, muito grande e que eram altamente organizadas no sentido de crescimento populacional, né, na questão urbana, né? 3. Explique de que forma o sítio arqueológico contribui para a
recomposição da história do Brasil. Bom, gente, isso daí eu não vou precisar nem de explicar para vocês, porque todo mundo sabe que sítio arqueológico, nós já bem dizemos que são, no caso, os vestígios, né? São lugares onde encontram vestígios da vida humana, né? No caso, de alguns anos atrás, né? Então, basicamente, de que forma ele pode nos ajudar aí, né? A recompor essa história? É basicamente relatar e mostrar como era a vida e o cotidiano das pessoas no passado. 4. A escultura abaixo, né, nós já vimos, está no Museu Louvre, em Paris. É, e aí nós temos um escriba, né? E aí está a primeira questão que eu falei na videoaula. Se você assistiu ela toda, você vai saber responder agora. Quais eram as funções desenvolvidas pelos escribas? B. Além dos deuses, de quem os antigos egípcios faziam as esculturas? Nós falamos também de representação, inclusive nós temos um aqui do lado, né? Por que o escriba era considerado importante a ponto de ter sido representado em uma escultura? Será que vamos falar de educação? O escriba, na verdade, era uma pessoa que tinha uma educação na época, né, gente? Uma educação pelo conhecimento. Era uma pessoa culta, não era qualquer pessoa que sabia ler e escrever naquela época. Então, obviamente, ele tinha esse destaque. Agora você tem que explicar para mim o que você aprendeu desse destaque. 5. Observe a fotografia e depois responda a questão. Então, essa fotografia aqui é uma máscara, né, funerária com base de ouro e pedras semi-preciosas e pasta de vinho incrustadas, perdão, feita entre o século XVI e século XIX, tá? Perdão, no caso, feitos aí pelo século XVI e século XIV. Sim, século XIV a.C. Qual era a importância do faraó no Antigo Egito? Gente, não dá. Óculos mesmo, peraí. Pronto. Qual era a importância dos faraós no Antigo Egito? Nós já sabemos. Agora falta só você colocar. Que elementos dessa máscara mostram a suntuosidade do sepultamento de faraós do Antigo Egito? Né? Como assim, professor? O que isso daí quer dizer? Né? Como os faraós, né, eles eram, como eu posso falar para vocês, considerados. Será que uma máscara funerária feita a ouro, né, incrustado de pedras semi-preciosas, era para qualquer pessoa? Ah, não, professor, não era, né? Ah, então é basicamente isso que o texto quer. Agora, a sexta questão, pessoal, eu vou deixar por conta de vocês. Questão A. De acordo com o texto, o reino Kush, ou Kushi, era importante? Por quê? Né? Você vai fazer uma leitura e interpretação. E a última é, em sua opinião. Em sua opinião, que tipo de documento pode ser analisado por um historiador que pretende pesquisar a cultura de um povo cujo idioma ele desconhece, como é o caso dos cuxitas, né? Então, é muito importante que, se você não sabe o idioma, né, no mínimo você tem que buscar coisas que você vai entender, no caso, leituras universais, como por essa daí é um pouco mais complexa, né? Então você vai atrás de pinturas, desenhos, canções, poesias, né? Você vai, enfim, investigar, né, de um modo geral, assim como esse podcast que você está vendo, né? Aí, no caso, você vai analisar as imagens, o que cada imagem quer dizer, você vai, né, pesquisar um pouco mais sobre as questões assim de leituras possivelmente universais, correto? É isso, pessoal. Foi excelente o nosso podcast. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.